Quais são as 3 dicas que o Walt Disney pode nos dar que vão mudar completamente a história do filme de nossas vidas financeiras? Quais são essas 3 dicas poderosas que você pode usar que vão mudar completamente a história da sua vida financeira? Eu usei essas 3 dicas na minha vida. Você pode usar essas 3 dicas e pode ter certeza, isso vai mudar completamente a história do filme e da sua vida financeira. Presta atenção, todos nós podemos usar essa dica, não é porque ele é o Walt Disney e ele é esse cara grandioso que ele se tornou, que ele não tem fundamentos importantes para nos passar. Se nós queremos aprender a como nós podemos mudar a nossa vida financeira, se nós gostaríamos de aprender de que forma nós podemos mudar a história do filme de nossas vidas financeiras, é fundamental que a gente aprenda com quem fez, porque com certeza grandes ensinamentos, grandes homens, grandes mulheres têm para nos passar. As 3 dicas que o Walt Disney tem que vão mudar completamente a história da nossa vida financeira são as seguintes. Em primeiro lugar, ele começou a sua vida como um desenhista. Ele se especializou na arte de fazer desenhos e estudou, se formou, etc. e tal. E dentro desse trabalho, dentro desse processo, nasceu um sonho dentro desse cara. Ele queria viver da arte dele, ele queria viver dessa história de fazer desenhos. Isso para ele era uma questão de vida. Ele não gostaria de viver fazendo qualquer outro tipo de coisa que não fosse ganhar dinheiro, ganhar a sua vida desenhando. E esse sonho que brotou dentro dele fez com que, depois dele tentar arrumar emprego em alguns lugares como desenhista, inclusive, acredite se quiser, o Walt Disney foi demitido de um jornal porque alegaram que ele não tinha imaginação o suficiente. Acredite se quiser, isso aconteceu na vida dele. Logo depois que isso aconteceu, ele obviamente não desistiu e resolveu abrir uma pequena empresa onde ele pudesse desenvolver os seus projetos, as suas ideias e finalmente poder viver daquilo que ele mais amava fazer na sua vida, que era desenhar. Então, a primeira grande lição que o Walt Disney nos passa é: acredite no seu sonho. Quais são os seus sonhos? Do que exatamente você gostaria de viver na sua vida? O que você gostaria de fazer e ser remunerado por isso, que te deixaria absolutamente feliz, que te deixaria absolutamente completo? Quais são os sonhos que você tem dentro de você de realizações profissionais? O que você gostaria de fazer na sua vida que te daria imensa alegria, que te deixaria absolutamente feliz, se isso fosse possível? Essa foi a questão que mudou completamente a história dele. Ele não se permitiu viver de outra coisa que não fosse aquilo que estava clamando dentro do seu coração. Ele não se permitiu viver fazendo outra coisa que não fosse aquilo que estava latente dentro do seu coração. Essa é a primeira grande lição que ele nos passa. Se alguém quiser ter êxito financeiro na sua vida, se alguém quiser mudar as suas condições financeiras, pode ter certeza, o maior tesouro que você pode ter está dentro de você. O maior tesouro, aquilo que vai te trazer a maior quantidade de riqueza, a maior quantidade de prosperidade, uma abundância financeira maior, está absolutamente dentro de você, está no seu coração, está pedindo para você. E muitas vezes nós fechamos o ouvido para o nosso coração, mas está aí, dentro do seu coração, pedindo para você fazer. Faça isso. A grande questão é, nós não acreditamos que os nossos sonhos possam nos trazer as condições financeiras necessárias
para nossa subsistência. E isso faz com que muitos seres humanos acabem matando os seus sonhos e depois, como consequência disso, vivendo escravizados em condições que elas não ficam felizes, escravizados em situações que as próprias pessoas se põem, tendo que se subjugar a empregos que não gostam, recebendo salários que não estão à altura daquilo que elas gostariam de receber. Esse é o castigo que muitos de nós pagamos por não acreditarmos nos nossos sonhos e não termos a confiança de que os nossos sonhos bancarão, trarão os retornos financeiros necessários à nossa subsistência, nos encherão de abundância e de alegria. Quando um ser humano resolve acreditar no seu sonho, mesmo sem ter condições nenhuma para isso, mesmo sem ter estofo financeiro para isso, o prêmio que a vida te entrega, ele é muito lindo, pode ter certeza. E o dinheiro, na verdade, é só uma consequência por você ter acreditado que o seu sonho seria o suficiente para lhe trazer todo tipo de retorno possível. A grande paga que a vida te fornece é justamente você ver os seus sonhos realizados. É isso que acontece quando uma pessoa resolve se dispor de toda a sua força, de toda a sua fé, de toda a sua coragem, de tudo aquilo que à sua volta grita, dizendo que não, você não vai conseguir, esquece, você não tem condição para isso, você vai acabar se estrepando aí pela vida, você vai se encalacrar, você vai ficar devendo, você não vai ter dinheiro para pagar as suas contas, então desista dos seus sonhos e vá viver se subjugando a condições que outras pessoas vão tentar lhe impor, e isso também pode lhe causar muito sofrimento, inclusive de ordem financeira. O Walt Disney, então, um jovem desenhista, resolveu formar a sua pequena empresa. Tudo começou, aquilo que hoje se tornou a maior empresa de entretenimento do mundo, tudo começou numa pequena sala onde ele reuniu alguns amigos que também eram desenhistas, o seu irmão, para tomar conta das finanças, e eles largaram o dedo no trabalho. Eles caíram para dentro naquela pequena salinha. O que o Walt Disney começou a fazer? Alguns projetos, foi desenvolvendo alguns projetos. A intenção dele, com a formação dessa empresa, era fazer pequenas animações. Naquela época ainda não existiam os longa-metragens animados, eram pequenos filmezinhos de animações que eles passavam no cinema. Então o Walt Disney foi lá desenhando alguns personagens, etc e tal, para tentar vender isso para alguma distribuidora. E ele conseguiu. Em primeiro momento ele conseguiu fazer um coelho que se chamava Arnold. Arnold foi vendido para uma distribuidora que encomendou para o Walt Disney e a sua turma desenvolverem uma série de pequenos desenhos animados para que fossem passados no cinema. O Walt Disney, então, aceitou o pequeno valor, o pequeno preço que pagaram pelos desenhos do Arnold e cascou o couro com a sua turma, com a sua equipe. Eles trabalharam incansavelmente e, obviamente, sem ter retorno financeiro que pagasse o tanto de trabalho que eles faziam, mas foram ganhando excelência, foram se especializando naquilo que eles queriam fazer. Então, nesse caso, no início da sua vida, o dinheiro não era tão importante, né? O dinheiro, na verdade, não era aquilo que estaria dando maior valor para eles, mas sim a oportunidade do aprendizado, a oportunidade do crescimento, a oportunidade daquela turma e o Walt Disney, claro, se tornarem excelentes naquilo que eles estavam buscando fazer. Uma das coisas que nós precisamos ter em mente quando nós queremos, desejamos alterar a história das nossas vidas financeiras, é justamente nós nos tornarmos
profissionais de alto valor. O dinheiro, na verdade, é só uma consequência do valor que você tem enquanto profissional, do valor que você tem enquanto ser humano. Quanto maior o valor que você consegue agregar dentro de você, tanto como profissional quanto como ser humano, mais você vale. Quanto mais você vale, mais você recebe. É assim que funciona. Então o Walt Disney caiu para dentro junto com a sua turma, fazendo lá os desenhos do Arnold. A primeira lição que o Walt Disney nos ensina é essa: vá em busca dos seus sonhos. Faça aquilo que o seu coração está mandando fazer. Não vá atrás da sua razão, que vai te enganar, que vai te dizer que o seu sonho não vai conseguir te pagar, que vai te dizer que o seu sonho nunca vai te trazer prosperidade, que vai te dizer que você não tem altura, não tem merecimento, não tem valor o suficiente para viver financeiramente do seu sonho. Não acredite nessas verdades mentirosas que o seu cérebro vai te dizer, porque isso vai te levar ao fracasso financeiro, isso vai te levar à escravidão de condições que você com certeza não vai gostar de viver. Acredita nos teus sonhos, se especializa o máximo que você puder, cria o máximo de valor para você poder ser um profissional altamente qualificado. Então, quanto mais você aprender, quanto mais você se dedicar, quanto mais você correr atrás de se tornar um profissional de valor, maior as suas condições de ser mais bem pago pelo trabalho que você vier a oferecer. A primeira lição de Walt Disney, então, para nós é essa: realize os seus sonhos, vá atrás dos seus sonhos. E se você fizer uma rápida pesquisa aí na internet, você vai ver que as grandes fortunas, né, no mundo, na verdade, foram realizadas por pessoas que realizaram os seus sonhos, ou foram conquistadas por pessoas que foram em busca dos seus sonhos, e não por pessoas que foram em busca daquilo que a sua mente racional estava falando para você fazer. Você pode até conseguir dinheiro correndo atrás do que a sua mente racional está pedindo para você fazer, mas pode ter certeza, esse dinheiro não vai lhe trazer felicidade. Esse dinheiro, na verdade, não vai ser um dinheiro que vai te realizar como ser humano, não vai ser um dinheiro que vai lhe trazer um sentimento de felicidade, de conquista, de realização. Na verdade, é só um dinheiro para você pagar suas contas, mas a frustração, a tristeza, o vazio que você pode sentir por dentro, por ter se negociado, ter vendido os teus sonhos em troca de um salário, pode ter certeza, isso vai te trazer muita tristeza na vida. Todos nós temos habilidades únicas, talentos únicos, específicos na nossa vida. O Walt Disney soube reconhecer o dele. Inicialmente, quero se tornar um desenhista, e logo depois reconheceu também a sua capacidade de criar, de realizar coisas que poderiam ser vendidas, e muito bem vendidas. Então, a primeira lição que ele nos deixa é essa. Logo depois que o Walt Disney começou a fazer esses trabalhos, que ele começou a vender o desenhozinho do Arnold, aconteceu uma jogada interessante, que essa é a nossa segunda lição, essa é o nosso segundo aprendizado. O que aconteceu com o Walt Disney? Ele estava vendendo lá os desenhos do Arnold para essa distribuidora que comprava esses desenhos e exibia, mas obviamente depois de muito trabalho e um recebimento que não estava à altura da carga de trabalho que aquela turma estava tendo, que a equipe dele estava tendo, que ele mesmo estava tendo, de criar histórias, realizar aquilo, realmente naquela época dava um trabalho danado, era uma lenha você conseguir realizar um pequeno filme de animação, né? Ele sentiu que chegou um momento em que aquele dinheiro não estava mais valendo a pena, que ele queria mais. Então o que aconteceu? Ele foi lá e brigou
com a distribuidora, eles romperam contrato com a distribuidora, e a distribuidora, além de ter rompido o contrato com ele por não aceitar pagar mais caro pelos desenhos que ele produzia, ainda ficou com o coelho que ele havia criado. Arnold, então, ficou retido lá na distribuidora. Walt Disney, nessa época, perdeu o contrato que lhe rendia algum dinheiro para sustentar a sua turma, e também perdeu o seu coelho, que já estava ali, né, ganhando alguma fama, e que era, no caso, a sua pequena galinha dos ovos de ouro. E aí o que aconteceu? Obviamente, a empresa quebrou, ele teve que dispensar aquelas pessoas. Por um tempo, Walt Disney chegou a morar na rua. Por um tempo ele chegou a morar na rua. Você imagina você nessa condição, tentando realizar os seus sonhos, brigando com seu único cliente, desmontando a sua empresa e indo morar na rua? O preço que nós pagamos pela realização dos nossos sonhos, pode ter certeza, ele é alto, mas com certeza virão desafios, virão obstáculos que muitas vezes vocês vão julgar impossíveis de serem transpostos. Mas quando um ser humano está em busca da realização dos seus sonhos, pode ter certeza, ele ganha forças, e todo o esforço lá na frente será recompensado, e muito bem recompensado. O que aconteceu? O irmão dele, que ajudava ele com as contas da empresa, vendo a situação que os dois estavam, de absoluta penúria, absoluta dificuldade financeira, ou seja, recurso financeiro nenhum, a empresa quebrada, Disney dormindo até mesmo na rua em certas ocasiões, e o irmão dele falou: e agora, Disney, o que nós vamos fazer? Nós perdemos o Arnold. E aí Disney virou para o irmão e falou assim: fica tranquilo, nós perdemos o coelho, mas eu tô criando um ratinho aqui que eu acho que vai dar certo. A segunda lição que o Walt Disney tem para nos passar de como nós podemos mudar completamente a história do filme de nossas vidas financeiras é se dar o valor. Se dar o valor. Se você não se der valor na sua vida, pode ter certeza, não adianta você ficar esperando da sua empresa, do seu chefe, dos seus clientes, que eles te valorizem. Caso você não se dê o valor, caso você não tenha uma noção do valor que você tem como ser humano na vida, do seu valor como profissional, do valor pelo trabalho que você entrega, se você não determinar qual é esse valor, se você não se der esse valor, pode ter certeza, o mundo não vai te dar esse valor. Você vai acabar abaixando a tua cabeça e se subjugando ao valor que as pessoas vão te dar. E aí é uma questão de você engolir o sapo. Se você quiser mudar a história da sua vida financeira, você vai ter que ter esta noção de qual o valor que você tem e criar esse valor dentro de você. O Walt Disney realmente teve uma noção do valor que o seu trabalho tinha e rompeu com aquela empresa que pagava a ele um pagamento que ele não considerava justo, que ele não considerava honesto e que ele não considerava a altura do valor que ele tinha. Então ele rompeu. Ele pagou um preço por conta disso? Pagou. Ele ficou numa situação financeira terrível, mas ele preferiu pagar esse preço do que pagar o preço de ficar abaixando a cabeça para o valor e para as condições que aquelas pessoas, no caso, estavam dando para ele. Ele entendia que ele tinha mais valor do que aquilo. E aí ele começou a criar o tal do rato. Ele perdeu o coelho e começou a criar o tal do ratinho. Quem deu o nome de Mickey Mouse para esse ratinho simpático aí foi a esposa dele na época. Ele estava com outro nome, eu não me lembro agora qual era e nem vale a pena lembrar. E ela falou: não, esse nome não é legal, o nome bacana para esse rato eu acho que é Mickey Mouse. E assim nasceu esse que seria o grande personagem
que mudaria completamente a história do filme da vida do Walt Disney. Ele primeiro lançou um filme com um rato, um pequeno filme com o Mickey Mouse, que não fez nenhum sucesso. Logo depois ele tentou mais uma vez. Fez mais um pequeno filme com o rato novamente e também não deu certo. Duas tentativas de muito trabalho, de muito esforço, que não renderam para ele nenhum tipo de êxito, nenhum tipo de sucesso. Aí o Walt Disney, ao invés de fazer o que muitas pessoas fariam, desistir, reclamar, dizer que era o público que não gostava porque ou as condições, ou isso ou aquilo, enfim, arrumar uma desculpa para poder desistir dos seus sonhos, ele teve uma bela sacada. Ele entendeu que faltava ao Mickey um elemento muito importante, a voz. Naquela época, ele ainda não tinha as condições de dublar o filme, de botar uma voz no Mickey Mouse. Os dois primeiros filmes que não fizeram sucesso, o Mickey Mouse não falava. E aí ele criou um terceiro filme. Nesse terceiro filme, ele mesmo dublou o Mickey Mouse. E aí botou música, fez todo o invólucro do filme com música, com som e com voz. Aí a história mudou. Aí o Mickey Mouse começou a realmente fazer muito sucesso e começou a mudar a história do filme, da vida de Walt Disney. O personagem que começou a fazer muito sucesso naqueles pequenos filmes que passavam no cinema, logo depois ganhou a televisão, né? Logo depois foi ganhando aí o mundo, tanto no cinema quanto na televisão, enfim, a história todos nós, do sucesso do Mickey, todos nós conhecemos. Mas antes ainda do Mickey ganhar essa importância toda, esse tamanho todo, quando ele começou a fazer algum sucesso, isso gerou para o Walt Disney e para o irmão dele um certo retorno financeiro, que possibilitou então o Walt Disney ir em busca da realização de mais um sonho. Era um cara que realmente não parava de sonhar e realizar, não parava de criar e realizar. Isso é o motivo de tanto êxito financeiro, não só dele, como de qualquer ser humano que queira realmente ter realizações, ter êxito financeiro no filme de suas vidas. A criação e a realização de projetos de alto valor. Então, o próximo sonho de Walt Disney, já que ele já tinha aí um personagem que estava fazendo sucesso, o Pequeno Ratinho, era fazer o primeiro longa-metragem de animação da história do cinema. Nunca antes na história do cinema alguém havia tido peito, coragem de fazer um longa-metragem inteiro só de animação. Não haviam recursos, não havia tecnologia disponível para isso, não haviam condições alguma de você poder realizar um sonho dessa magnitude. O Walt Disney estava firme na sua convicção de realizar o primeiro longa-metragem da história do cinema. E assim ele juntou uma equipe maior. Eles estudaram de que forma eles poderiam realizar aquele projeto de tamanha magnitude, de tamanha complexidade, algo que nunca havia sido feito antes na história do planeta Terra. Esse era o sonho do Walt Disney. Você acha teu sonho difícil de se realizar? Você acha o teu sonho complicado de ser feito? O sonho dele era bem complicado de ser realizado naquela época. Mas eles partiram para dentro, diversos desenhistas foram convocados para realizar essa missão, e aí o Walt Disney então meteu mãos à obra, todo mundo caindo para dentro, pediu um empréstimo num banco, ele e o irmão dele, monstruoso. Ele ficou com uma dívida monstruosa para poder realizar esse sonho, ou seja, o cara entrou em dívida, o cara partiu para dentro de realizar algo que nunca ninguém tinha feito na história do planeta.
o cara caiu para dentro de realizar o seu sonho, porque mais importante do que o dinheiro, que ele acabou se tornando um devedor no banco, e mais importante do que a complexidade e as dificuldades impostas para a realização desse sonho, era justamente o fato dele não suportar, não poder assistir nas telas grandes um filme realizado por ele, um longa-metragem só de animação. Em 1937, estreava então A Branca de Neve, o primeiro longa-metragem de animação da história do cinema, da história da humanidade. Ele realizou aquilo que ninguém teve coragem de realizar. Você sabe, muitas pessoas falam, muitas pessoas dizem que vão fazer, muitas pessoas ficam guardando os seus sonhos dentro dos seus corações, matando, assassinando o seu sonho dentro dos seus corações, porque só enxergam as complexidades, as dificuldades, aquilo que os impede de realizar os seus sonhos. Ele preferiu olhar para o resultado, o que lhe traria de benefício a realização desse sonho, o que poderia gerar para ele de benefícios a realização desse sonho. Assim ele fez, e assim ele foi, e ele se tornou, a partir do momento em que ele conseguiu vencer essa primeira batalha de fazer um longa-metragem de animação, ele se tornou, ele plantou a pedra primal da maior empresa de entretenimento do mundo. Obviamente, o Walt Disney teve um retorno financeiro fantástico por ter feito aquilo que ninguém na história da humanidade tinha tido coragem de fazer, tinha tido coragem de realizar. E esse é o terceiro fundamento do que o Walt Disney tem para nos passar a respeito de como nós podemos mudar a história de nossas vidas financeiras. Faça. Mesmo que você não tenha condições, faça. Porque se você não fizer, se você não correr atrás de realizar os seus sonhos, pode ter certeza, alguém vai fazer. Alguém vai ter a coragem para fazer. Alguém vai ter peito para fazer. E aí, quando alguém fizer aquilo que estava na tua mente, aquilo que estava na tua cabeça, aquilo que você queria realizar, mas não realizou, simplesmente essa pessoa vai alavancar, vai dar um ponto de virada maravilhoso na história de sua vida financeira, e você vai simplesmente assistir alguém que teve a coragem de fazer aquilo que está dentro do seu coração, aquilo que está dentro, latejando, espumando, explodindo dentro do seu peito, e que você está evitando partir para dentro, porque você só está olhando as dificuldades, os problemas, a falta de condição. Se você só olhar a falta de condição e não conseguir olhar o que pode advir da realização do seu sonho, simplesmente você vai ficar na pista, se subjugando às condições financeiras que o mundo vai te ofertar, e aí não adianta mais chorar, não adianta reclamar. Então a terceira lição que o Walt Disney nos passa para nós mudarmos a história do filme de nossas vidas financeiras é: faça, realize. Faça, realize. Eu sei, você não tem condições, eu sei, você não tem estrutura, eu sei, você não tem dinheiro, eu sei disso tudo, e ele também não tinha condições, não tinha estrutura, não tinha dinheiro. A diferença entre ele e um monte de gente é que ele resolveu fazer, mesmo não tendo as condições necessárias para isso, mesmo não tendo as condições confortáveis para isso. Muitos de nós ficamos esperando aquela hora em que nós vamos ter um dinheiro, que nós vamos ter tempo, que nós vamos poder fazer, que nós vamos conseguir. Nós vamos inventando ou justificando para nós a nossa falta de atitude, a nossa falta de ímpeto para poder realizar as coisas, acabamos não realizando. E as pessoas que encaram os problemas, encaram a falta de recursos, encaram a falta de condições e realizam os seus sonhos, são essas pessoas que despontam, que mudam completamente não só o filme de suas vidas financeiras, mas o filme de suas vidas como um todo. Depois
o Walt Disney, depois da Branca de Neve, o Walt Disney continuou realizando uma série de sonhos, uma série de projetos cinematográficos. A Disney, obviamente, foi se tornando uma empresa enorme, uma empresa muito poderosa, uma empresa muito valiosa. Os sonhos de Walt Disney, que foram realizados mesmo sem ele ter condições de realizá-los, foram gerando então benefícios de toda a ordem, mas principalmente benefícios financeiros que transformaram completamente a história da sua vida. Mas a história dele não acaba ainda aí não. Ele já tinha um canal na televisão, né? um canal na televisão só dele, da Disney. Ele já tinha os filmes, ele já tinha sucesso, ele já tinha êxito financeiro. Ele já tinha, então, tudo que muita gente ia falar: pô, beleza, já tô bem de grana, já realizei coisa pra caramba, já tá tudo certo. Pô, o filme da minha vida, mó barato, mó espetáculo. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou botar minha perninha pra cima, vou me aposentar e vou ficar de boa. Walt Disney resolveu então realizar o seu sonho mais difícil lá na frente, quando ele já tinha tido esse êxito todo, esse sucesso todo. Ele já tinha se tornado esse cara importante para o entretenimento mundial, né? Ele já tinha se tornado aí praticamente esse mito que ele virou, né? Essa figura icônica que esse cara se transformou quando ele teve aí mais um sonho para realizar. É muito engraçada essa história. O irmão dele chegou para ele e falou: porra, Disney, que bom, já pagamos tudo que nós devíamos para os bancos, né? Porque eles ficavam pedindo empréstimo para fazer os filmes, para fazer os seus empreendimentos, e isso foi gerando muitas dívidas. Então eles pagaram tudo, zeraram o caixa, começaram a receber grana, estavam no azul. Estamos no azul, recebendo muito bem, estamos ganhando maior grana, que bom, Disney. Aí ele chegou para o irmão e falou assim: olha, agora nós vamos realizar mais um projetinho. Que bom que nós já pagamos tudo, porque nós vamos poder pedir mais um empréstimozinho para realizar mais um projetinho. E ele: pô, mas que projeto é esse e tal? Ele falou: nós vamos construir o maior parque de diversões do mundo. Aí o irmão, branco, né? Pelo amor de Deus, eu não acredito e tal. Quanto você acha que isso vai custar? Ele: eu acho que é coisa da ordem de 12 milhões de dólares. E ele: pelo amor de Deus, nós não temos esse dinheiro, Disney, vamos ter que pedir um empréstimo e tal. E ele falou: vamos pedir um empréstimo, vamos cair para dentro. Ou seja, ele não tinha as condições necessárias para realizar mais esse sonho. Eles não tinham dinheiro, e aí eles, através do pedido de empréstimo, eles estavam botando em jogo tudo aquilo que eles já tinham conquistado, todo o patrimônio que eles já tinham conquistado foi para o jogo, para eles poderem pedir aí um empréstimo para poder realizar mais esse sonho, que era a Disneylândia. Esse sonho custava 12 milhões de dólares, mas eles conseguiram 9 milhões de dólares junto ao Bank of America. Então Disney falou: não, com 9 milhões de dólares vai dar para fazer. Meteram mãos à obra de novo, trabalhando para burro, aquela coisa toda, criaram realmente aquele parque que era o grande sonho da vida dele, que era ter esse parque, né? Um parque de sonhos, onde as pessoas entrassem e realmente mergulhassem num mundo de fantasia, um mundo de verdade, em que as pessoas cruzassem com os personagens, brinquedos, etc e tal. Ele caiu para dentro, realizou esse sonho depois de muita lenha, muita luta, muita gente trabalhando e, claro, um baita de uma dívida de 9 milhões de dólares e tal, junto ao banco, mas o projeto foi realizado com muito êxito e conseguiram pagar a dívida, mas logo depois veio mais um parque, a Disney World, mais uma vez depois veio mais um parque, o Epcot Center, ou seja, ele não parou o seu processo de criação e de realização, ele não parou de criar e realizar. Essas criações e realizações, obviamente, renderam muito para ele. Para você ter uma noção, os 3 parques hoje são responsáveis por 70% do faturamento da empresa Disney. Os 3 parques hoje são os responsáveis pelas maiores quantidades de lucro que a empresa tem. Não são os filmes, não são os desenhos que estão por aí, canal de televisão, etc e tal, mas os parques de diversão
Ou seja, o último sonho que ele tinha intenção de realizar em sua vida foi justamente aquele que hoje gera mais renda, mais retorno financeiro para a empresa que ele acabou construindo, acabou fundando. A Disney hoje é a maior empresa de entretenimento do mundo, por conta de um cara que não deixou de acreditar nos seus sonhos, por conta de um cara que realizou as coisas mesmo sem ter condições para isso, por conta de um cara que soube reconhecer o seu próprio valor como profissional e como ser humano. Essas são as 3 dicas do Walt Disney que podem mudar completamente a história do filme da sua vida financeira. Quais são os seus sonhos? Quais são as coisas que você gostaria de realizar na sua vida? O que você realmente gostaria de fazer como profissional na sua vida? Do que você gostaria de viver? Anota num papel essa pergunta e faz para você essa pergunta e tenta escutar o que o teu coração vai te responder. Qual é o valor que você se dá como ser humano e como profissional? E o que você seria capaz de fazer em nome do valor que você se dá como ser humano, que você se dá como profissional? E você teria coragem de realizar os seus sonhos, mesmo sem ter condições para isso? Será que a história não te prova que, mesmo sem ter condições, a realização de um sonho não tem preço, não tem como dimensionar os ganhos que você pode ter realizando os seus sonhos, mesmo se você não tiver as mínimas condições para isso? Pensa nessas 3 questões, pensa nessas 3 colocações e vê se você não quer se aprofundar nessas perguntas e dar um lindo ponto de virada na história do filme financeiro da sua vida. Tá aí o Walt Disney cheio de lições para nos ensinar como nós podemos fazer valer o filme da história de nossas vidas. Pode ter certeza, a questão do dinheiro para ele não foi tão importante. É importante, claro, para todos nós, para a sobrevivência dele, da família dele e da empresa dele. É óbvio, é importante o dinheiro para a nossa sobrevivência, para a nossa subsistência. Mas o que estava latejando no coração dele, o que estava explodindo no coração dele, era a necessidade de realizar os seus sonhos. É isso que faz valer o filme da história de nossas vidas. É isso que dá sentido à nossa existência. O dinheiro, ele virá conforme o nível de coragem, de amor que você tiver por você no intuito de realizar os seus sonhos. Então, dá um lindo ponto de virada aí na história do filme de suas vidas financeiras. Faça como Walt Disney, realize os seus sonhos. Realize os seus sonhos, se dê valor, faça mesmo que você não tenha condições, mas faça, e faça antes que seja tarde demais, porque vai ter uma hora em que o destino vai dizer para todos nós: corta.